Sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos hoje fazer uma apresentação de um tema que é muito curioso. As pessoas normalmente têm muita dúvida com relação à questão da lei cerimonial e também com relação à questão dos sábados cerimoniais. Eu não vou explorar muito a questão da lei cerimonial com a lei moral. Nós vamos fazer um contraste entre a lei moral e a lei cerimonial. Eu vou explorar mais a questão da diferença entre os sábados da lei moral, os sábados do quarto mandamento e os sábados da lei cerimonial. E eu vou deixar a questão da lei, o contraste entre a lei moral e a lei cerimonial para vocês estudarem em casa. E eu vou hoje fazer uma coisa diferente. Eu vou passar o PowerPoint para vocês, para que vocês possam estudar. Tá bom? Eu vou aqui, então, fazer um compartilhamento de tela para que a gente possa, então, estudar esse assunto aí tão importante, tá? Que é muito importante mesmo. Bem, pessoal, aqui eu coloquei aqui já na parte do sábado, na diferença de tratamento para os dois tipos de sábado. Esse material que eu preparei é muito abundante, são muitos e muitos slides. Por exemplo, eu vou voltar aqui, lá para a parte, olha aqui, olha, estou voltando aqui a parte do contraste entre a lei cerimonial e a lei moral. Eu vou fazer aqui uma pincelada com vocês, olha, contraste entre a lei moral e a lei cerimonial. Vou dar uma pincelada aqui, tá bom? Então, nós vamos ver aqui algumas nuances. Olha aqui, aqui está a razão de serem denominados lei de Deus e lei de Moisés, por serem os mesmos agentes outorgantes. Por não serem os mesmos agentes outorgantes. Essa diferença é fundamental. Trata-se de dois códigos distintos, inconfundíveis. Então, você tem aqui no quadro A, a Bíblia fala de uma lei que foi dada por Deus diretamente a Moisés. No quadro B, a Bíblia fala de outra lei que foi dada por Moisés aos levitas. Então, você vê que no primeiro quadro, que é o quadro A, Êxodo 31, 18, e tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as duas tábuas de testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Essa expressão testemunho, que vem do hebraico edut, ela se refere normalmente às tábuas da lei de Deus, aos 10 mandamentos. Por outro lado, em Deuteronômio 31, versículo 25, você tem a lei, foi dada por Moisés aos levitas. Deu ordem aos levitas que levavam a arca da aliança do Senhor, dizendo: tomai este livro da lei e ponde-o ao lado da arca da aliança do Senhor, vosso Deus, para que ali esteja por testemunho contra ti. Então, notem que não é a lei moral que é um testemunho contra ti. A lei que é um testemunho contra o povo é a lei cerimonial, é aquela que foi colocada ali do lado da arca, não dentro da arca. Bom, continuando, aqui foi proferida por Deus mesmo, a lei moral foi proferida por Deus mesmo, ao passo que a lei cerimonial foi proferida por Moisés. Então, nós vamos ver aqui, olha, esses versos, esses que vocês estão vendo aqui, nós vamos ler, nitidamente demonstram dois autores, dois legisladores, em circunstâncias bem diferentes. Uma lei promulgada por Deus, outra promulgada por Moisés. Lei de Deus e lei de Moisés. Dois códigos distintos. Embora, em sentido amplo, Deus seja o autor de todas as leis, pois inspirou a Moisés. Há, contudo, duas leis distintas quanto ao objetivo, conteúdo, duração e destino. Então, nós vamos ver isso aqui, olha. Foi proferida por Deus mesmo. Então, olha, então falou Deus todas estas palavras dizendo. Então, você vai lá e lê os 10 mandamentos, você vai ver que foi Deus que proferiu todos os 10 mandamentos. Em Deuteronômio 4:12 está escrito assim: então, o Senhor vos falou do meio do fogo, a voz das palavras ouvistes. Porém, além da voz, não vistes aparência nenhuma. Então vos anunciou ele a sua aliança, que vos prescreveu os 10 mandamentos e os escreveu em 2 tábuas de pedra. Okay? Então, aqui foi proferida pelo próprio Deus, entregue por Deus. Essa outra aqui foi proferida por Moisés, Deuteronômio 4:44. Esta é a lei que Moisés propôs aos filhos de Israel. São estes os testemunhos e os estatutos e os juízos que Moisés falou aos filhos de Israel quando saíram do Egito.
Então, mais aqui alguns exemplos. Um autor escreveu uma lei, enquanto o outro redigiu outra lei. Duas coisas absolutamente diferentes, distintas, porque se trata de duas diferentes leis. Então, a primeira foi escrita por Deus e a outra foi escrita por Moisés. Então, veja aqui, Êxodo 31:18. Tábuas de pedras escritas pelo dedo de Deus. Êxodo 32:16. As tábuas eram obra de Deus, também a escritura era a mesma escritura de Deus esculpida nas tábuas. Agora aqui, foi escrita por Moisés. Êxodo 24:4. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. Deuteronômio 31:9. Esta lei escreveu a Moisés e a deu aos sacerdotes. Então, a gente observa aqui que tem realmente uma diferença bem gritante. Tá? Eu queria que vocês fizessem o seguinte. Eu vou passar esses slides para vocês e vocês vão olhar todas essas nuances. Eu vou ler só mais essa aqui, eu vou dar um pulinho aqui, que é o 5º, tá certo? Olha, as tábuas foram colocadas no interior da arca, ao passo que a outra lei, o livro, foi posto do lado de fora, ao seu lado, posto de fora da arca. Então, veja aqui, olha. Foi posta por Moisés dentro da arca, Deuteronômio 10:5. Virei-me e desci do monte e pus as tábuas na arca que eu fizera. Agora, Êxodo 40:20. Tomou o testemunho e o pôs na arca. Hebreus 9:4. A arca da aliança, na qual estavam as tábuas da aliança. 1 Reis 8:9. Nada havia na arca, senão as 2 tábuas de pedra. Quando você vai aqui para o outro lado, ele foi posta pelos levitas ao lado da arca, fora dela. Deuteronômio 31:26. Tomai este livro da lei e ponde ao lado da arca da aliança do Senhor, vosso Deus, para que ali esteja por testemunha contra ti. Então, a lei cerimonial, aquela que foi posta ao lado da arca da aliança, é que é contra o povo. 2 Reis 22:8. Achei o livro da lei na casa do Senhor. Então, aqui o livro da lei, aqui são as pedras, não são situações diferentes. Então, vou deixar para vocês, então, continuarem lendo, para vocês verem o contraste. Tem bastante material, não vai dar para a gente falar tudo isso hoje. Isso aí é só vocês fazerem uma leitura atentiva, examinando os textos, tá bom? Vocês podem fazer isso depois. Bom, hoje eu quero, então, estudar com vocês, agora, né, o nosso objetivo é fazermos aqui uma abordagem sobre a questão como diferenciar o sábado da lei moral dos sábados cerimoniais. Nós vamos ter que ter uma atenção muito grande e eu faço um apelo para vocês, que vocês tenham essa primeira parte, ou seja, a parte da lei cerimonial e da lei moral, o contraste entre as duas, como pano de fundo. Se você não tiver a questão da lei como pano de fundo, a questão do sábado vai ser mais difícil de compreender. Por isso é que eu coloquei lá na frente para vocês poderem estudar, tá bom? E eu vou reiterar, vou passar para vocês esses slides para que vocês possam, então, dar uma estudada, tá bom? Então, vamos lá, vamos ver aqui. Os sábados semanais são recorrentes, ou seja, eles acontecem toda semana, por isso, eles também são pluralizados. Às vezes, as pessoas dizem assim, bom, isso aqui ele está falando dos meus sábados, então aqui ele se refere aos sábados cerimoniais. Não é bem assim. Não é a pluralização que vai determinar se o sábado é o sábado semanal ou se é o sábado da lei cerimonial. Hoje, nós vamos mostrar isso, as pessoas vão ter consciência disso. Tá? Eu vou mostrar 2 textos aqui, um da era mosaica e outro da era exílica, da era do exílio. No período no período do Êxodo 31, verso 13. Tu, pois, fala aos filhos de Israel, dizendo, certamente guardareis meus sábados, porque isso é um sinal entre mim e vós, nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Bom, até aqui fica aquela dúvida, ele está falando de qual sábado aqui, nós vamos já chegar lá. Aqui em Ezequiel 44:24, na época do exílio, e quando houver pleito, eles assistirão a ele para o julgarem. Pelos meus juízos o julgarão. E as minhas leis, os meus estatutos, em todas as minhas solenidades, guardarão. E os meus sábados santificarão. Então, daqui a pouco, quando vocês voltarem aqui, vocês vão saber que sábado é esse aqui. Tá? Um ponto que é fundamental é exatamente a gente saber que, pela recorrência do sábado, ele também, às vezes, é pluralizado. Essa aqui é uma passagem típica, né? 1 Crônicas 9:32, é óbvio, né? Que aqui o sábado semanal vai ser pluralizado até por causa do contexto. E dos filhos
dos coatitas, de seus irmãos, houve alguns que tinham cargo dos pães da proposição para os prepararem em todos os sábados. Então, os pães da proposição eram preparados aos sábados semanais. Eles eram preparados, o pão quente, eles levavam lá para dentro do santuário, a mesa do pão da proposição ficava do lado direito, eles colocavam um pão novo em cima, eram 2 bobinas de 6 pães, e depois que eles colocavam o pão novo, eles tiravam o velho, e aí eles, então, os sacerdotes comiam. Por isso era chamado de mesa dos pães da presença, porque não podia faltar o pão, porque aqueles pães ali, eles representavam Jesus Cristo, que haveria de interceder continuamente pelo seu povo. Nós somos salvos por comer a sua carne e beber o seu sangue, como ele disse espiritualmente. Ok? Mas isso aí é uma outra questão. Tá? Diferença de tratamento para os 2 tipos de sábado. Isso aqui é muito, muito, muito importante a gente ter isso em mente. Nós vamos observar que há um tipo de sábado que Deus nunca chama de meus. Ele só chama de meus sábados aquele que se refere ao sábado semanal. Nós vamos ver isso agora, tá bom? Então vejam aqui. Eu quero que vocês peguem a sua Bíblia, abram a sua Bíblia em Levítico, no capítulo 23, e nós vamos aqui para o verso 4. Levítico 23, versículo 4. Vou dar um tempinho para vocês abrirem a sua Bíblia. Eu estou com 2 Bíblias abertas. Eu estou com a revista e atualizada, segunda edição, e estou aqui também com a Bíblia Católica, que ela tem essa aqui é de Mato Soares, e a gente ela tem uma forma de traduzir assim, bem interessante esse texto, né? Bom, Levítico 23, verso 4 diz assim: são estas as festas fixas do Senhor, as santas convocações, que proclamareis no seu tempo determinado. O que são festas fixas? São aquelas que acontecem em dias fixos da semana. Aí ele vai explicar aqui, olha, no mês primeiro, que era o mês de Abib e Onisan, no mês primeiro, aos 14 do mês, ou seja, no dia 14 do primeiro mês, no crepúsculo da tarde, a Páscoa do Senhor. Ou seja, a Páscoa era comemorada todo o 14º dia do primeiro mês judaico, que é chamado de mês de Nisan, o mês de Abib. Ok? Aí no verso 6 está escrito assim: e aos 15 dias deste mês, ou seja, do mês de Nisan, é a festa dos pães ázimos. Então, todo dia 15 do mês de Nisan era comemorada a festa dos pães ázimos. Então, vamos lá. O que são festas fixas? São aquelas que são fixas no mês. O que acontece com uma festa quando ela é fixa no mês? Por exemplo, se uma festa, vamos pegar aqui a festa da Páscoa, no ano ela cai no primeiro dia da semana, no outro ano vai ser no segundo, no outro vai ser no terceiro, no outro vai ser no 4º dia, e assim por diante. Quando ela é fixa no mês, ela roda na semana. Ok? São festas fixas, são essas que têm um dia determinado. Sendo que essas festas, elas são chamadas de sábado, elas são chamadas de dia de repouso, porque não podia fazer obra servil, ou seja, não podiam trabalhar, não fazer nenhum tipo de trabalho, a não ser o trabalho litúrgico. Eles tinham que descansar, tinham que repousar nesse dia. Então, eu coloquei aqui, em Levítico 23, as 7 festas, os 7 sábados que aparecem ali. Então, tem a Páscoa, do 14º dia, o Pão Ázimo, do 15º, as primícias, do 16º, tudo isso do mês de Nisan. O Pentecostes, que acontecia no 6º dia do mês de Sivan, que era o 3º mês. Depois tinha um salto e vinha. No primeiro dia do mês de Tisri, que é o 7º mês, acontecia a festa das trombetas. 10 dias depois, no Yom Kippur, o 10º dia do 7º mês, era o dia de juízo, o dia da expiação, era o Yom Kippur. 5 dias depois, também no mês de Tisri, acontecia a festa dos tabernáculos, conhecida como Sukkot. Então, essas 7 festividades aqui eram 7 sábados cerimoniais. Então, você vai detectar esses sábados aqui, eu vou passar os versos para vocês, tá bom? Então, você tem no verso 5, no verso 6, depois no verso 12, no dia imediato ao sábado, o sacerdote moverá. Dia imediato ao sábado. Quando? O 15º dia. Era considerado um sábado, que era a festa dos pães ázimos. No 16º dia, o sacerdote movia os molhos das primícias. Então, ele acontecia quando? Ele acontecia também num sábado cerimonial. Aí,
você veja, no versículo 15 está escrito assim: contarei para vós outros, desde o dia imediato ao sábado, ou seja, desde o 16º dia, que era chamado de sábado, sexto dia de Nisan, contareis para vós outros, desde o dia imediato ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras serão. Até o dia imediato ao 7º sábado, contareis 50 dias, então trareis nova oferta de manjares ao Senhor. Então, do 16º dia, contando 50 dias, você chegava no Pentecostes, que acontecia no 6º dia do mês de Sivan, que era o 3º mês. Então, todos esses dias aqui, eles eram chamados de sábado. O próprio texto aqui está explicando isso. Tá bom? Aí você vem toda a explicação sobre o Pentecostes e tal, até o verso 23. Disse mais o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel, dizendo: no mês 7º, ao 1º dia do mês, tereis descanso solene, memorial, com sonido de trombeta, santa convocação. Nenhuma obra serviu fareis. Então, aqui do verso 23 ao verso 25, você tem um outro sábado, que era o 1º dia do 7º mês, que era a festa das trombetas. Depois, do verso 26 até o verso 32, você tem o dia da expiação. Tá bom? Está aqui no versículo 27. Vamos ver do verso 26. Disse mais o Senhor a Moisés: mas aos 10 dias deste mês será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligireis a vossa alma, quer dizer, jejuareis. Trareis ofertas queimadas ao Senhor. Nesse dia, nenhuma obra fareis, quer dizer, era um sábado. Porque é dia da expiação, para fazer a expiação por vós perante o Senhor vosso Deus. Verso 29. Porque toda alma que nesse dia não se afligir, será eliminada do seu povo. Quem nesse dia fizer alguma obra, esse eu destruirei do meio de seu povo. Nenhuma obra fareis, verso 31, é estatuto perpétuo pelas vossas gerações em todas as vossas moradas. Aí no verso 32 ele diz assim: sábado de descanso solene vos será. Aqui não está falando de sábado semanal. Isso aqui é o sábado, que era o dia da expiação. Sábado de descanso solene vos será. Então afligireis a vossa alma, ou seja, jejuareis. Aos 9 do mês. Então, o jejum acontecia aos 9 do mês. De uma tarde a outra tarde celebrareis o vosso sábado. Ou seja, o jejum e a celebração do dia da expiação começava no pôr do sol do dia 9 e até o pôr do sol do dia 10. Então, cobria todo o dia da expiação, que era o 10º dia do 7º mês, que era o mês de Tigi. Então, todos esses dias, eles eram chamados de sábados. Tá? Então, nós estamos aqui, ó, no Yom Kippur. Tá, ok? Bom, aí você avança mais um pouquinho, no verso 33 está escrito assim: disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, dizendo: aos 15 dias deste mês 7º, será a festa dos tabernáculos ao Senhor, por 7 dias. Ao 1º dia haverá santa convocação, nenhuma obra fareis. Ou seja, nenhuma obra poderia fazer. Por quê? Porque era um sábado cerimonial. Ele diz assim: 7 dias oferecereis ofertas queimadas ao Senhor, e ao 8º tereis santa convocação, e oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. É reunião solene, nenhuma obra servil fareis. Então, a gente observa que alguns desses sábados, eles pegavam não apenas uma semana, pegavam 2, não é? Mas eles eram sábados cerimoniais. Aí, no verso 37 e 38, aí eu chamo a atenção para vocês para esse versículo que eu coloquei aqui, olha. Verso 37. São estas as festas fixas. A palavra fixas aqui é moadim, festas fixas, a expressão é moadim. Essa expressão moadim, ela significa aquelas festas que acontecem em determinadas datas fixadas, dia 14, dia 15, dia 16, tá certo? E por aí afora. Então ele diz assim: são essas as festas fixas do Senhor, que proclamareis para santas convocações, para oferecer ao Senhor ofertas queimadas, holocaustos e ofertas de manjares, sacrifícios e libações, cada qual em seu dia próprio. Aí o verso 38, além dos sábados do Senhor, quer dizer, além dos sábados semanais, além dos sábados do Senhor, e além dos vossos dons, e além de todos os vossos votos, e além de todas as vossas ofertas voluntárias que dareis ao Senhor. Então, o que ele está dizendo? Vocês vão oferecer as ofertas específicas que são desses dias, mas essas ofertas são específicas para cá,
Além de que, cada dia desse aqui é um sábado cerimonial, mas vocês vão fazer isso além dos sábados do Senhor. Porque quais são esses sábados do Senhor? São aqueles que se repetem toda semana. Eles não são fixos, eles acontecem na semana, todo sábado. Cada 7º dia é um sábado do Senhor. Então, além dos sábados do Senhor. Então, o sábado do 4º mandamento, ele também é pluralizado. Por quê? Porque ele se repete. Ok? Aqui na Bíblia de Marcos Soares é muito interessante, porque se você tiver uma Bíblia de Marcos Soares, uma Bíblia católica, você vai observar aí como é que ele trata o verso 11, o verso 15. O verso 15 diz assim: vós, pois, desde o dia depois do sábado, né? Aqui ele está falando que do Pentecostes, né? No dia depois, o Pentecostes era contado depois do sábado. Qual era o sábado? O sábado era o 16º dia, contava 50 dias, chegava no Pentecostes. Interessante a gente observar isso, né? A leitura aqui da Bíblia do Marcos Soares. Mas vamos lá, vamos avançar para a gente poder continuar arrazoando, né? Então, vejam, aqui dos sábados cerimoniais, cada oferecimento dos holocaustos do Senhor, nos sábados, nas luas novas e nas solenidades, por conta, segundo o seu costume, continuamente perante o Senhor. O que você observa aqui? Você vai notar uma coisa: quando se trata do sábado, que está vinculado às cerimônias, festas de lua novas, as solenidades, os moadins, esses sábados nunca são chamados de meus. Sempre são chamados de sábados, ou vossos sábados, os seus sábados. Só há um sábado que Deus chama realmente especificamente seu, que são os semanais. Em Isaías 56:4, escrito assim: porque assim diz o Senhor a respeito dos eunucos que guardam os meus sábados e escolhem aquilo que me agrada e abraçam o meu conserto. A gente vai continuar, nós vamos ver mais algumas nuances. Vamos lá, aqui nos moadins, né, que são sábados cerimoniais. Então a terra folgará nos seus sábados, todos os dias da sua assolação, e vós estareis na terra dos vossos inimigos, então a terra descansará e folgará nos seus sábados. Levítico 19:3, agora por outro lado, decálogo: cada um temerá a sua mãe e ao seu pai e guardará os meus sábados, eu sou o Senhor. Notem que esse sábado aqui, ele está junto com o mandamento moral. Respeitar pai e mãe é o primeiro mandamento da segunda tábua. E guardar o sábado é o último mandamento da primeira. A primeira é uma honra ao próprio Deus como Criador, e o segundo é honra aos pais. Aqui nós estamos lidando com mandamentos morais, não cerimoniais. Bom, vamos lá. Nós estamos contrastando aqui a questão do tratamento. Vejam, sábados cerimoniais, Levítico 26:35. Todos os dias da assolação descansará, porque não descansou nos vossos sábados quando habitáveis nela. Agora vamos aqui para os sábados da lei moral, 4º mandamento. Guardareis os meus sábados e o meu santuário reverenciareis, eu sou o Senhor. Então, a reverência é uma questão religiosa, moral. Os sábados do 4º mandamento têm a ver com o aspecto moral, não com o aspecto cerimonial. Nós vamos ver mais, né, continuar vendo mais alguma coisa. Vamos ver aqui nos moadinhos, né? Sábados cerimoniais, Levítico 23:32. Sábado de descanso vos será, então afligireis as vossas almas aos 9 do mês, à tarde, de uma tarde, outra tarde, celebrareis o vosso sábado, tá? Que era o dia da expiação, como nós acabamos de ler. Levítico 26:2 diz: guardareis os meus sábados, reverenciareis o meu santuário, eu sou o Senhor, que é um outro texto. Oséias 2, versículo 11, mais à frente a gente vai fazer um comentário sobre esse texto. Aqui nós vamos ver ele também atrelado aqui a lua nova, festas, para cessar todos o seu gozo, as suas festas de lua nova, os seus sábados e todas as suas solenidades. Deus iria fazer cessar porque eles estavam corrompidos. A gente vai ver mais à frente. Ao passo que o sábado da lei moral, do 4º mandamento, nós vamos ver como aqui está em Ezequiel 20, versos 12 e 13, e aqui acabei repetindo, né? Ele diz assim: e também lhes dei os meus sábados para que servissem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Mas a casa de Israel se rebelou contra mim no deserto e profanaram grandemente os meus sábados, e eu disse que derramaria sobre eles o meu furor no deserto para os consumir. Então a gente observa pelo contexto geral, pela analogia da fé, que apenas os sábados semanais são chamados de meus sábados. A gente vai ver mais subsídios ainda, tá bom?
sábados cerimoniais, Ezequiel 45, 17. E estarão a cargo do príncipe os holocaustos, as ofertas de manjares e as libações nas festas e nas luas novas e nos sábados. Notem que esses sábados que são atrelados às festas, eles nunca jamais são chamados de meus sábados. Em todas as solenidades da casa de Israel, ele fará expiação pelo pecado e oferta de manjares e os holocaustos e os sacrifícios pacíficos para fazer expiação pela casa de Israel. Quando você vai aqui para Ezequiel 22, 26, Ezequiel 22, de 26 a 28, é uma advertência que é feita aos príncipes e aos sacerdotes que viviam em Jerusalém, naquela época ali do exílio, e que eram pessoas que estavam corrompidas e corrompendo o povo. Aí ele diz assim: os seus sacerdotes transgridem a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Entre o santo e o profano não fazem diferença, nem discernem imundo do limpo. E de meus sábados escondem os seus olhos, e assim sou profanado no meio deles. Aqui ele usa a expressão meus sábados. Então, a referência é, quando fala meus sábados, aos sábados semanais, o aspecto moral. Ezequiel 46, 3. E o povo da terra se prostrará à entrada da mesma porta nos sábados e nas luas novas e diante do Senhor. Vejam que sempre que tem luas novas, festas e tudo mais, nunca é chamado de meus sábados. Pessoal, eu verifiquei todos os textos da Bíblia. Eu não coloquei todos eles aqui porque ia ficar muito longo, muito cansativo, mas eu verifiquei tudo. Eu tive assim, eu tirei uns dias, claro, né, entremeando com o trabalho, muito cedo, levanto muito cedo e fui pesquisando, verificando, pesquisando. Deu muito trabalho, mas foi muito gratificante para mim. Vejam agora o sábado do decálogo, Ezequiel 23, versículo 38. E ainda isto me fizeram, contaminaram o meu santuário e no mesmo dia, contaminaram o meu santuário no mesmo dia e profanaram os meus sábados. Continuando ainda, Oséias 2, versículo 11. E farei cessar todo o seu gozo, as suas festas, as suas luas novas, os seus sábados e todas as suas festividades. A gente já viu esse texto, né? Eu repeti ele aqui. Ezequiel 44, 24. E quando houver pleito, eles assistirão a ele para o julgarem. Pelos meus juízos o julgarão. E as minhas leis e os meus estatutos em todas as minhas solenidades guardarão. E os meus sábados santificarão. Bom, agora, com essa próxima sessão que nós vamos ver aqui, nós vamos ampliar um pouco mais o nosso conhecimento com relação à questão dos sábados referidos com as festas fixas, tá bom? Eu botei bastante ocorrências aqui, não é? 1 Crônicas 23, 31. Vamos lá. E para cada oferecimento dos holocaustos do Senhor, nos sábados, nas festas de lua nova, nas festas fixas, perante o Senhor, segundo o número determinado. Notem que, mais uma vez, sempre os sábados aqui, eles nunca estão com o pronome meu. Nunca. Sempre os sábados são destacados dessa forma. 2 Crônicas 8:13. E isto segundo o dever de cada dia, conforme o preceito de Moisés, nos sábados, nas festas de lua nova e nas festas fixas, 3 vezes ao ano, na festa dos pães asmos, na festa das semanas, festa das cabanas, né? E na festa dos tabernáculos, festa das cabanas. Então, aqui a gente observa, não é? A gente observa aqui sempre nos sábados. Não trata como meus sábados, sempre os sábados. 2 Crônicas 31, 3. A contribuição que fazia o rei da sua própria fazenda era destinada para os holocaustos, para os da manhã e os da tarde, e para os holocaustos dos sábados, das festas de lua nova, novamente. Festas de luas novas, de lua nova, festas fixas, solenidade, holocaustos, Deus jamais aparece ali chamando de meus sábados, sempre os sábados. Neemias 10, 33. E para os pães da proposição, e para a contínua oferta de manjares, e para o contínuo holocausto dos sábados, e das festas da lua nova, e para as festas fixas, e para as coisas sagradas, e para as ofertas pelo pecado, e para fazer expiação por Israel, e para toda a obra da casa do nosso Deus. Então, notem mais uma vez, eu coloquei esses textos todos, vocês podem averiguar que jamais esses sábados que estão atrelados a essas festividades, eles são chamados de meus sábados. Continuando, Isaías 1,13. Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para a minha abominação, e também as festas de lua nova, os sábados e as convocações da congregação.
Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. Alguns vão dizer aqui o seguinte, e esse ponto aqui eu quero chamar a atenção de vocês. Essa expressão aqui, que a convocação da congregação é para uma solenidade, para uma festa fixa. Então, seria uma moadinha. Esses sábados aqui seriam os sábados semanais, e esses aqui, então, seriam os sábados cerimoniais, que são as convocações. Alguns vão dizer que, pelo fato de ele estar citando aqui os sábados separados das convocações, que são a convocação das congregações, das convocações, então aqui seria o sábado semanal, e aqui seria, então, Páscoa, primícia, pão asmo e tudo mais. No entanto, mesmo que esses sábados aqui também fossem os sábados semanais, eles não são chamados de meus, por eles estarem ligados a situações rituais de lei cerimonial. Porém, alguns vão dizer assim, bom, é possível que esse texto aqui ele esteja colocando no formato de quiasmo, de paralelismo. Então, nesse caso, esses sábados aqui, eles seriam sinônimos das santas convocações, portanto, eles são os sábados cerimoniais e que são repetidos aqui no Moadim. Eu acho, irmãos e amigos, que cabem as duas interpretações. Mas o ponto para o qual eu quero chamar a atenção é que toda vez que aparece festa de lua nova, as moadins, as convocações, holocaustos, ofertas e manjares, toda vez que isso acontece, os sábados nunca são chamados de meus sábados. Eles são sempre chamados apenas de sábados isolados. Porque quando Deus chama de meus sábados, ele está especificando que se trata do sábado semanal. Então, aqui ele está dizendo, olha, não continue a trazer ofertas vãs, o incenso é para a minha abominação. É claro que as ofertas não eram vãs e nem o incenso era abominação para o Senhor. Mas era abominação por quê? Porque o povo daquela época estava associando a sua iniquidade com a entrega da oferta e com a observância desses sábados. Então, na realidade, Deus não queria receber uma adoração que tivesse misturada com a iniquidade. Ele diz assim, não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. Então, vejam, as ofertas, os sábados, as convocações, as festas de lua novas, elas eram solenes. Era um ajuntamento solene. Acontece que Deus não queria aceitar porque a iniquidade estava junto. Então ele diz, não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. Aí fica fácil a gente entender agora o texto de Oséias. Farei cessar todo o seu gozo, as suas festas de lua nova, os seus sábados e todas as suas solenidades. Por que ele faria cessar? Porque eles estavam vivendo sob iniquidade. Tá bom? E mais uma vez se repete aqui aquele pensamento, tá? Os sábados aqui, eles não levam o pronome meu, mas seus. Os seus sábados eram os sábados deles, não os sábados semanais. Ok? Ezequiel 45:17 estarão a cargo do príncipe os holocaustos e as ofertas de manjares e as libações nas festas de lua nova e nos sábados e em todas as festas fixas da casa de Israel. Está vendo uma situação parecida com aquela? Fala de sábados e festas fixas, mas não coloca aqui o pronome meu. Então, ele mesmo proverá a oferta pelo pecado e a oferta de manjares e o holocausto e os sacrifícios pacíficos para fazer expiação pela casa de Israel. Bom, agora nós vamos para a parte final e aqui nós vamos estreitar um pouquinho mais e vamos responder a pergunta. A que sábados o Senhor se refere quando chama meus? Tá? Agora sim, agora eu fiz uma seleção de textos aqui para a gente poder entender bem isso. Tá bom? Bom, todos esses sábados que são chamados de meus, vocês vão observar que são sábados do Decálogo. Por exemplo, Êxodo 16:25 é o episódio do maná. O maná caía durante a semana, ele caía durante 6 dias. Caía no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, quinto e no sexto dia. Não caía no sábado. Porém, cada dia, Deus dizia que eles deveriam pegar a porção apenas para um dia. Se eles pegassem porção para 2 dias e guardassem uma porção, aquela porção guardada apodrecia e dava bicho, como está lá no texto, em Êxodo 16. No entanto, na sexta-feira, Deus fazia um milagre. E ele dizia para o seu povo, vocês na sexta-feira podem pegar porção para 2 dias. Por quê? Porque não vai cheirar mal nem vai dar bicho. Por quê?
Aí ele explica por quê. Então, disse Moisés, comei-o hoje, porquanto o sábado é do Senhor. Então, o sábado é do Senhor, não era para eles saírem, para não violar esse dia. Por quê? Porque é um dia importante para Deus. Deus queria que seu povo parasse, né, e comungasse com ele totalmente nesse dia. Em Êxodo 20, versículo 10, agora nós estamos nos 10 mandamentos, o texto diz assim, mas o 7º dia é o sábado do Senhor. Então, aqui você tem, né, porquanto o sábado é do Senhor, e aqui na lei, quando ele promulga a lei, ele diz assim, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Então, é muito claro que ele está fazendo referência aqui ao sábado da criação, ao sábado do semanal, do 4º mandamento. Ele está dizendo, o sábado é do Senhor. Em Êxodo 31:15, ele diz assim, 6 dias se trabalhará, porém o 7º dia é o sábado do repouso solene santo ao Senhor. Então, ele não é santo ao homem, ele não é santo aos anjos, ele é santo ao Senhor, ou seja, a santidade do sábado está atrelada ao próprio Deus. Então, qualquer que no dia do sábado fizer alguma coisa, alguma obra, né, morrerá, seria desarraigado do seu povo. E Êxodo 35, versículo 2, ele diz assim, trabalharei 6 dias, ele está falando da semana, mas o 7º dia vos será santo, o sábado do repouso solene ao Senhor. Então, é solene ao Senhor. Então, por que eu estou mostrando esse texto? Eu estou mostrando esses textos para a gente entender que somente o sábado semanal é do Senhor. Somente este sábado ele chama de meu sábado ou meus sábados, né? Como nós vamos ver, pluralizado. Como nós vimos ali em Levítico 23, 38, que eu já expliquei para vocês, aparecem ali as moedinhas, as 7 festas, os 7 sábados, né? Mais aqueles acréscimos, quando a festa tinha 2 sábados. Aqueles sábados ali, eles eram sábados cerimoniais, era para serem observados pelo povo de Israel, eles eram transitórios, eles acabaram, não é? E Deus disse, olha, vocês vão respeitar esses sábados cerimoniais, além dos sábados do Senhor, ou seja, além dos sábados semanais. E aqui em Levítico 26, versículo 2, ele diz assim, guardareis os meus sábados e reverenciareis o meu santuário, eu sou o Senhor. Então, os meus sábados aqui, eles se referem, evidentemente, ao sábado semanal, porque está falando de aspecto moral. Mas o 7º dia, de Deuteronômio 5,14, é o sábado do Senhor. Se é dele, é por isso que ele chama de meu sábado, sábado do Senhor, teu Deus. E em Isaías 58:13, esse texto é um texto assim que até norteia, né, a maneira como as pessoas deveriam observar o sábado, não é? Na sua melhor expressão, explicado pelo próprio profeta. Ele diz assim, se desviares o teu pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor. Então, esse sábado, o sábado semanal, ele é dia do Senhor. Ele chama de meu santo dia. Portanto, é o único dia que ele chama de meu. Tá ok? Aqui em Ezequiel 20, versículo 12, portanto, ele está se referindo ao sábado semanal. Também lhes dei os meus sábados. Né? No versículo 16, porque rejeitaste os meus juízos e não andaram, porque rejeitaram os meus juízos e não andaram nos meus estatutos e profanaram os meus sábados. Evidentemente que ele está tratando aqui dos sábados semanais, agora eu sei disso. Agora, depois desse estudo, eu sei que ele está se referindo aos sábados semanais. Então, quando ele diz no verso 20, Ezequiel 20, santificar os meus sábados, ele está se referindo aos sábados semanais. No verso 24, porque não executaram os meus juízos, rejeitaram os meus estatutos, profanaram os meus sábados. Então, a profanação é em relação ao sábado que é do Senhor, é o sábado que é o dia do Senhor, que é o sábado do 4º mandamento. Em Ezequiel 22, 8, ele diz, desprezaste as minhas coisas santas e profanaste os meus sábados. Bom, então agora, concluindo, Deus nunca chama de meus os sábados cerimoniais. Isso vocês viram, vocês podem pegar uma concordância, não é? E coloquem lá festa de luas novas e libações, e holocaustos. Toda vez que aparecer a palavra sábado, está sempre isolado, nunca com a expressão meu, ou meus. Sempre quando Deus usa essa expressão meus ou meus, ele está se referindo ao sábado que é dele, que ele estabeleceu como especial memorial da criação.
Então, ele nunca chama de meus os sábados cerimoniais, que são referidos como seus, ou vossos, ou apenas sábados. Isso a gente observou. Unicamente ao sábado do quarto mandamento, ele chama de meu ou meus. Ok? E assim, então, a gente conclui resolvendo essa questão, né? Eu acho que está aí na Bíblia, eu vou deixar o texto para que vocês possam analisar. Eu vou, inclusive, colocar para vocês o PowerPoint, né? Para vocês tendo o PowerPoint na mão, para que vocês possam estudar, tá bom? Então, que Deus nos abençoe, que Ele nos ajude a compreendermos este ponto que é tão importante, né? É muito importante a gente entender isso. É importante a gente entender essa questão, porque se algo é importante para Deus, então nós temos que parar e analisar. Será que isso foi importante para Deus só no passado? Será que hoje ainda não é importante? Quando a gente chegar no Novo Testamento, a gente vai analisar essas questões, tá bom? Nós vamos, inclusive, estudar sobre a reivindicação de alguns teólogos que fazem sobre a observância do domingo, sobre a mudança e tudo mais. Vamos colocar as opiniões dos teólogos, mas nós vamos colocar particularmente o que a Bíblia diz. Os teólogos vão falar, mas nós vamos ver o que a Bíblia diz a respeito de todas essas situações, tá bom? Então, muito obrigado, pessoal, pela atenção de vocês. Eu gostaria agora de fazer uma breve oração, né, e pedir a bênção de Deus para que Ele continue nos dando iluminação e sabedoria para estudarmos a sua palavra. Pai elevado, seja bendito o teu santo e poderoso nome, Senhor. Nós te agradecemos pela iluminação do teu Santo Espírito, pela maneira bondosa, carinhosa e sábia como tu tens dirigido a nossa vida. Pai Celeste, continue conosco. Dá-nos, ó Deus, iluminação dos altos céus para entendermos cada vez mais a tua palavra e não apenas para entender, mas para colocar em prática os teus ensinos. Senhor, eu te clamo no bom e sagrado nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.